Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS na Mercopar. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS na Mercopar, a maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora, e eu comando esse bate-papo. Lembrando que este conteúdo é desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae de Indústria, projeto nacional capitaneado pelo Sebrae RS, que também é responsável pelo conteúdo todo da Mercopar. Você pode acessar este videocast no Spotify procurando por Plano de Voo, no YouTube da Mercopar ou ainda na plataforma Mercopar. Tem muito conteúdo legal sobre a indústria. Quando tratamos do universo de startups, falamos de um cenário que só existe por conta da inovação. Mas como esse elemento de diferenciação competitiva pode e deve ser aplicado a empresas tradicionais? Colaborações, parcerias e tecnologia são alguns dos caminhos. E para falar sobre isso, temos um super time aqui comigo, me acompanhando nesse episódio do Plano de Voo. Eu já vou começar chamando a Tatiana Ximenes, a Tati. Eu tô chamando de Tati, né? Se me chamar de Tatiana, eu acho que eu fiz Tua alguma mãe. coisa. Não, nem pensar. Tati, ela é gestora de conexões com o mercado e ecossistema da DB Randon Corp, atualizando isso. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada, prazer meu. Muito bom. E outra grande participação, ela já deu alguma entrevista para mim, gente, a nossa secretária estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, a Simone Stupp. Simone, que prazer te receber de novo para falar sobre esse tema que a gente ama. Prazer é meu e quero dizer aqui que adorei o nome deste podcast. Eu acho que tem tudo a ver com a temática que estamos discutindo aqui. É o que queremos. E para fechar essa mesa poderosa hoje do primeiro dia da Mercopar, vamos chamar ele, que tem 10 anos de carreira em atendimento ao cliente. Entende alguma coisa de cliente, hein? E dedica-se agora à análise de projetos de inovação no Sebrae RS, Lucas Starmack. Bem-vindo, Lucas! Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Coisa boa, gente. Vou começar aqui com uma perguntinha aqui para nossa secretária Simone. Queria falar um pouquinho sobre a sustentabilidade dos negócios, né? A gente fala ESG, é o grande tema da nossa feira aqui. E para inovar, visando essa sustentabilidade, não só ambiental, mas também do caixa da empresa, né, secretária? Qual é o primeiro passo? Por onde a gente olha? Por onde a gente começa? Vamos ajudar os nossos empreendedores e empreendedoras. Perfeito. Acho que durante o dia de hoje já conversamos muito aqui na Mercopar sobre este tema e algo que vem sendo constante nas nossas conversas sobre inovação. Eu quero trazer 2 elementos iniciais para essa tua questão. O primeiro deles é um olhar para a essência do seu negócio, o propósito. Começar pelo início. Começar pelo início, né? O porquê aquela empresa existe. Então, este olhar para dentro é se compreender como você está colocado no mundo que está. Acho que este é um elemento extremamente importante, inclusive visando a inovação. Então, ter certeza qual é o seu propósito, qual é o seu segmento, de que forma você se conecta ao mundo e de que forma você se posiciona neste mundo. E o outro elemento é o olhar para fora. Então, tanto algo que imagino que o Lucas depois vai explorar, que é a questão dos clientes, né? Porque você não faz um produto pelo produto. Não. Você faz este produto ou você trabalha com o desenvolvimento de um novo processo, de uma nova metodologia para atender alguém, né? Então, este olhar para fora é entender quais são os seus potenciais clientes, para quem você trabalha, mas não só isso. Este olhar para fora também no sentido de tendências. Você compreender a dinâmica do mundo que cada vez tem mudado e tem se alterado de uma forma cada vez mais acelerada. Então, este olhar para dentro, para a sua essência, e este olhar para fora no sentido de traçar os novos caminhos e inovar para quê e para quem. Exatamente. Olha, a secretária já começou alto nível. Lucas...
Foi Olha, só um exatamente. É que não tem mais nada a dizer depois disso. Exatamente. Não, São tem os sim. dois principais pontos são esses, né? Justamente olhar qual é o motivo de existência do negócio, é o principal ponto, né? E também olhar para o cliente. E aqui, quando eu falo em clientes, eu não estou falando só dos potenciais clientes, dos clientes que já existem, mas de todo o mercado, né? Entender qual é a dor desse mercado, entender qual é a dor do segmento onde a empresa está atuando, para tornar a inovação algo efetivo, né? Porque inovar sem entender o porquê eu faço isso e para quem eu estou fazendo, é só Dinheiro uma... indo para o ralo. Exatamente. Isso aí. Tati, como é que é inovar? Tu trabalha numa empresa de TI, onde a gente já imagina, né, que a inovação está no DNA, é o core do negócio. Mas não é uma empresa pequena, é uma empresa grande, que às vezes fazer pequenos ajustes da inovação não é tão simples assim, porque envolve muitas coisas. Conta um pouquinho lá como é que vocês tratam isso. Sabe que eu vou pegar o gancho do nome do programa. Qual é teu plano de voo? Boa! A partir de agora vai ser Porque- sempre assim. Para inovar isso, assim, a inovação não pode ser pela inovação, né? Ela tem que ter uma proposta, ela é people first, mas eu acho que a grande dificuldade que eu acho que a gente enfrenta aqui, como diferentes protagonistas, é explicar e traduzir um plano de voo para essa inovação. Isso aí. Para o não técnico. Isso, qual é do negócio, porque a tecnologia ela é meio e não fim. Então, ela pode te dar suporte sistêmico ao longo da jornada, mas tá indo para onde? Tá construindo o quê? Para quem? E para quê? Para quê? E para quem? E às vezes por quem? Então, são muitas coisas até a gente definir que tecnologia, é RA, é inovação. Mas tem tanta pergunta que é ligada ao plano, ao planejamento, que são negligenciadas quando o assunto é inovação, porque tu entra naquela nuvem, né? E eu quero complementar algo que tu chamaste, né, no início dessa conversa, que é este olhar para a sustentabilidade. Porque na base da sustentabilidade está justamente isso, o olhar para o ambiental, para o social e para o econômico. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, nós não estamos nos restringindo num olhar para o meio ambiente, né? E, portanto, Perfeito. pensar sistemas mais sustentáveis é pensar sistemas mais inovadores sob esta ótica deste tripé colocado. Sim, um olhar para o ambiental, né, até para que a gente possa pensar a longo prazo no planeta que vivemos. Temos que manter ele vivo antes de Exato. mais nada. Exato. O social, que é este olhar que nós falávamos para as pessoas, que se conecta com a dinâmica da inovação. E o econômico, porque sim, os negócios eles precisam ser autossustentados no sentido de se manter e gerar lucro e riqueza. Muito bem. E a Tati trouxe um ponto que eu acho que é legal reforçar. A tecnologia não é fim, ela é meio. Fundamental né? isso, Hoje se né, fala gente? muito em transformação digital, digitalização de pequenos negócios, ChatGPT, né, a onda da inteligência artificial, e entender que a tecnologia é só o caminho, que muitas vezes, antes da tecnologia, antes de eu colocar um sistema de finanças lá na minha indústria, no meu pequeno negócio, eu preciso olhar numa planilha Excel meu fluxo de caixa, entender que esse processo de inovação se constrói por etapas, é essencial para o sucesso, né, da implementação da inovação, principalmente quando nós estamos falando de pequenos negócios. A gente pode falar que a gente ainda precisa trabalhar um pouco no letramento das pessoas sobre isso tudo. E eu nem estou falando de transformação digital aqui. Estou falando até dessa conscientização. Nos falta um letramento, secretária. Nos falta um letramento e nos falta uma compreensão que precisamos incluir cada vez mais pessoas neste processo. Os diferentes. Nós precisamos ampliar estes horizontes. A gente fala da bolha da inovação, ou podemos usar outros termos para falar sobre isso, mas é exatamente isso. E para que a gente possa ampliar esses horizontes, nós precisamos justamente estar em locais onde talvez neste momento ainda este tema não seja discutido. Então, usar todos os meios possíveis para que efetivamente mais pessoas se incorporem a este processo e tenham a compreensão que a inovação é para todos.
e que a inovação ela não trata somente das tecnologias duras, muito pelo contrário, nós temos e devemos pensar a inovação nos diferentes aspectos que compõem a vida das pessoas. Fala-se tanto, né, na soft skills. Exato. Que eu gosto. Exatamente, Tati. Human skills. Boa. Sabe que eu tava pensando nisso, né? A Simone e o Lucas, a gente sempre conversa bastante sobre esse fato de evangelizar para o não evangelizado, né? Que a gente tem que... Sim. E aí eu brinco que o papel da gente que está nessa parte... sim, a gente falta letramento, mas eu queria um pacto com o ecossistema da gente desletrar os tecnólogos, sabe? A gente fala um vocabulário tão... Esses tempos eu estava falando e no meio da minha palestra eu larguei um refatorar. Vamos buildar. Só eu estava me entendendo. E é sobre a gente... Tudo isso tem um termo. Vamos construir, né? Em vez de, vamos refazer, deixar mais acessível a inovação, porque... E bater na porta, né? A Simone trouxe muito que eu brinco que eu sou de uma seita chamada inovação, então eu vou... Eu adorei isso. Nas empresas tradicionais, deixa inovar. Você conhece o poder da inovação? Quer ouvir o poder? 5 minutos do poder da inovação? A palavra? E aqui A palavra. eu quero tocar num outro ponto, que agora me inspirei com a fala da Tati, que é justamente nós pensarmos no binômio educação versus inovação. Que nós, talvez para ampliarmos todo esse horizonte que nós estamos falando aqui, nós temos que levar cada vez mais estes temas para as escolas. Sim. Nossas crianças precisam estar preparadas para este mundo, os nossos jovens. Então, muito antes de se pensar no mundo do trabalho, de nós pensarmos na formação das pessoas preparadas para essas demandas que são as demandas do século XXI. E ele é muito mais acelerado do que a gente já viu até hoje, Sem não dúvida. Exatamente. A gente tá curvas de tratando... 50 anos viraram 5, que vão virar 3, que vão virar 2. Meses. É o tempo do bolo de caneca, né? É 1 minuto e a gente já perdeu, né? Eu tava lendo que em 2026, que, gente, é amanhã, né? É amanhã, 2026. O trabalho mais procurado, o cargo mais procurado, vai ser o engenheiro de prompt. Aí vem, o que seria? Forma como o engenheiro de prompt? Gente, é um fazedor de perguntas corretamente. Num bom português traduzido aqui, não é? E eu acho que isso também traz muitas coisas que reforça muito quem domina. Que às vezes a gente tem um pouco de medo, a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Eu vejo que ela reforça, né? Porque ela vai poder colocar... Bom, a Tati sabe muito sobre isso, ela vai poder treinar, trazer, fazer as perguntas. É muito sobre... Eu sou professora, né? E a gente estava comentando no painel sobre esse desafio até que a Simone trouxe sobre transformar a educação. E eu digo, eu me acostumei agora a... Eu não posso mais dar resposta para os meus alunos. O mundo está aí dando a resposta. Eu tenho que ensinar a fazer as perguntas. Construir perguntas. E isso mudou totalmente o meu papel enquanto sala de aula. Porque antes eu estava num papel protegido, de autoridade protegida, porque ser quem responde... a sala de aula se inverteu e eu estou no fundão agora, incitando a pergunta. Veja bem, viu? Criticamos tanto, hein, o fundão. E o fundão venceu. O fundão venceu. Simone, tu vens, né, da tua base lá na Univates, né, que amamos aquele centro tecnológico lá, tu foi coordenadora lá. Coordenadora, tá certo esse cargo aí? Várias coisas. Várias dentre coisas. elas, Pilotou, então, para nós pilotei. mantermos o plano de Isso. voo, né? E como que tu vê, assim... Quais as principais dificuldades, e tu conhece muitas empresas, essas mais tradicionais, o que tu acha que é as principais dificuldades para ela se abrir para inovação, para deixar uma Tati vir lá no fundão? Entrar na sua vida. O que você acha que é o mais complicado? Penso que o mais complicado, eu teria diferentes coisas para dizer, mas eu vou me focar em uma só, para que a partir disso a gente possa conversar. Penso que o mais complicado é a estrutura de gestão mais hierárquica que existe normalmente nas empresas mais tradicionais. Então, os diferentes níveis, eles trazem em si uma burocracia
que, por um lado, ela é importante, mas, por outro lado, ela não combina, vamos dizer assim, com a dinâmica da inovação, que é uma dinâmica mais fluida. Então, quando você conecta uma empresa já estabelecida, uma empresa mais tradicional, com um empreendimento inovador, com uma startup, normalmente o choque ele acontece por esses diferentes níveis estruturais que, num primeiro momento, não se combinam. Mas, por outro lado, esta mesma estrutura ela tem vantagens. Vantagens em que sentido? No sentido de organização dos processos e no sentido de compreender talvez as oportunidades e desafios de cada um dos níveis. Então, por um lado, pode ser um desafio, uma dificuldade, e, por outro lado, se você entender estes movimentos e saber conectar nas pontas corretas, um será benéfico para o outro dentro desta lógica da inovação aberta, desta aproximação de diferentes empreendimentos, diferentes organizações que são complexas e distintas, mas, ao mesmo tempo, oferecem oportunidades umas para as outras. Complementares, a tradicional se abrir e as startups, as mais iniciantes de inovação, entender que toda a história que essa empresa tradicional tem, ela é importante. Ela é fundamental. Um ponto que é bem legal é que os negócios tradicionais perceberam a necessidade de se abrir, né? Então, a pandemia trouxe isso muito, né? Acelerou, né? Acelerou esse processo, que era um processo que acontecia lentamente, né? Então, a pandemia trouxe essa necessidade e hoje, e isso é a minha percepção sobre isso, né? Esses negócios procuram a inovação, procuram um ecossistema, né? O ponto qual é? Como conectar um negócio tradicional com processos, com hierarquia, com um nível de agilidade menor, com esses diferentes atores do ecossistema, né? Como trazer esses negócios tradicionais para a universidade, como trazer esses negócios tradicionais para as startups. Como? Me diga. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de $1 bilhão de dólares. Eu posso dar uns palpites. Adoro. Por favor. Queremos. Vamos lá, pergunta. Não, bate na mesa, olha aí, eu vou amarrar. Tá vendo? Todas nós todos aqui. ao mesmo tempo. Bom, na verdade não é um palpite, né? É um palpite, mas é um palpite fundamentado. Baseado em dados. Exatamente. É data-driven. Big Data total. Baseado em evidências. Podemos começar a lançar isso daí, palpite com evidências. Bom viu? negócio. Vamos lá. Penso que algo fundamental para o estabelecimento, né, destas conexões, desta abertura de portas, é você seguir uma metodologia no sentido de implementação de regras de como será o estabelecimento dessa conexão. Metodologia. Anotem essa palavra, então. Né? Então, acho que este é um ponto fundamental. Um outro ponto fundamental, eu vou falar do papel que hoje eu exerço enquanto poder público, ter políticas públicas que propiciem estas conversas e estas conexões. Então, pode ser, quando a gente fala assim, qual é o papel do poder público em todo este processo, alguns brincam, é não atrapalhar. Né? E eu iria além, né? O não atrapalhar, ele vem no sentido de você ter legislações que permitam que estas costuras aconteçam, que estas conexões e aproximações sejam estabelecidas. Então, este é o não atrapalhar, é o permitir que aconteça. Mas, mais do que isso, para além do permitir que aconteça, você oferecer vias para que essa conexão funcione e seja executada. E, portanto, eu estou falando aqui do poder de articulação do poder público, que não é só do poder público, mas o poder público pode exercer, assim como outros agentes de inovação, os hubs de inovação, outros atores do ecossistema que podem entrar nestas vias que estabelecem estes caminhos entre diferentes empresas e organizações.
Eu quero ouvir vocês dois aqui, a Tati e o Lucas, porque eu penso muito parecido com a Simone e eu acredito muito na palavrinha ecossistema. Sempre que eu penso, eu tenho alguns terrários em casa e eu olho para aquilo e eu penso, cara, tem um ecossistema dentro de um vidro fechado que eu não preciso colocar nada. A própria umidade dele, ele se alimenta. Eu tenho diversos tipos de plantas com necessidades diferentes e eles estão integrados. Então, eu gosto muito dessa expressão do ecossistema, porque ele traz pro que somos mesmo. Não é só o poder público que faz, não é só o privado que faz e não é só as universidades. Simone, a impressão que eu tenho é que a gente passou por muitos anos, décadas aqui no Brasil, completamente descolados. É uma impressão minha? Ou mais alguém aí compartilha com essa? Eu tenho medo quando eu vou falar disso, porque eu tenho medo de ser cancelada. Mas, assim, é um podcast, né? A gente vai fazer, tudo bem, vamos ter um pacto combinado isso aqui, não vamos cancelar. Ninguém vai ouvir esse podcast, tá tudo tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquila. É só pra América Latina, tranquila. Tranquila. Então eu vou dar o meu palpite data-driven aqui. Adorei. Que é, eu acredito, né? Eu aprendi que eu não posso dizer eu acho. Eu acredito que a gente fala em ecossistema e o grande desafio dos atores é como transformar isso, tipo, como quebrar o ecossistema. O ecossistema, boa. Porque a inovação, ela não combina com protagonismo, porque ela tem que ser a informação tem que fluir. Ideias, elas não obedecem uma hierarquia. Não significa, e voltando ao que a Simone falou, que uma hierarquia não seja benéfica para a gestão. Só que a gente acho que a transformação, e aí eu posso falar como quem está vendo no meio, né? Porque eu vim de uma empresa de TI, foi adquirida por uma indústria, que é aquilo, como os negócios tradicionais, as empresas de base digital, governo, academia, todo mundo consegue se ouvir. E, assim, os processos e a gestão. O plano de voo, ele precisa de gerentes, gestores. A governança. A governança. Mas a ideia, a voz, ela não tem mais uma hierarquia. E falar e ouvir é uma habilidade conjunta. Human skills. Eu sou péssima nos human skills, mas... Não, eu já discordo. Eu discordo também. Eu acho que eu sou péssima. Tati, eu quero que tu segure o resto do pensamento aí, porque hoje nós vamos fazer algo bem diferente aqui no plano de voo. Vamos mudar o plano de voo. Vamos mudar o plano de voo durante o voo. Exatamente. Que pode, né? Pode muito, né, gente? Quem faz negócios. Famosa inovação incremental. Temos que estar preparados para isso, inclusive. E nós estamos, porque é o seguinte, estava tudo organizado, infelizmente atrasaram outras gravações por conta de palestrantes que vieram de fora, é normal isso. E a nossa querida secretária, vocês podem imaginar a agenda apertada que uma secretária de Estado tem. Pois ela tirou um tempo para vir, o plano de voo fez questão de vir aqui, mas ela tem um ao vivo para gravar via computador, pra gente não contar qual ferramenta. Exato. E ela precisa sair porque ela vai participar de um jornal ao vivo, de uma TV, para falar sobre Mercopar. E a gente, então, não pode pedir para a TV passar o jornal mais tarde, né? Infelizmente. Então, nós vamos liberar. Ela ganhou presença na aula, no podcast, que bom. mas nós vamos liberar ela um pouco mais cedo e vamos seguir mais um pouquinho aqui com a Tati, com o Lucas. Tão legal, mas... Estaremos aqui. Então, Simone, secretária, que bom. Obrigada por abrir esse espaço na agenda. Eu que quero agradecer. Isso significa que eu vou perder uma partezinha, então eu tenho direito a voltar num outro dia. Vamos arrumar então, outro episódio. Vamos deixar, né, isso pré-combinado. Muito obrigada e um beijo a todos. Muito obrigada. Então, gente, porque, de novo, né? A gente sempre fala que a comunicação é muito dinâmica. Os negócios são muito dinâmicos. E eu acho que isso, estar preparados, né? O Lucas e a Tati aqui trouxeram isso. E estar preparados, está com o plano de voo perfeito, Tati. E, de repente, amassa o plano de voo e constrói um do zero. Resiliência. Eu acho... Lucas, você concorda comigo que a gente estava discutindo isso esses dias? Para ter mudança, tu tem que ter alguma coisa planejada antes, porque daí tu vai mudar.
Sim. E assim, a única coisa certa é a mudança. Agora, mudança de um plano definido é diferente de tu tá girando e tá num barco que qualquer vento te leva para qualquer lugar. É saber o que mudar, né? Eu acho que esse é o ponto central. E voltando para a temática de ecossistemas, eu vou ser mais otimista nessa análise, tá? Temos Não que quer ter ser alguém, candidato. né? Eu vou ser mais otimista nessa análise. Eu acho que o mercado e as necessidades que o mercado apresenta tá quebrando um pouco esse ecossistema e tá obrigando praticamente ao ecossistema a se adaptar à necessidade de fluidez da informação. Então, eu fazer o contraponto aqui, Tati. Eu sei que, né? Viu? Eu falei que minhas views, skills são... Mas é isso. Mas eu acho que Acho que quando a gente traz a discussão aberta num espaço super importante como é a Mercopar, estamos falando do maior evento da América Latina. Dentro do plano de voo, a gente traz esses assuntos, a gente está começando a quebrar um pouquinho. Exato. E até é uma coisa que a gente tá vendo, eu tô com receio de usar ecossistema, que eu fui numa palestra, me perguntaram, isso é uma empresa? O que é? De tanto que a gente fala. Mas essa cadeia de atores, né, que atua organicamente, para ajudar a desmistificar aquilo que eu falei, ela tá alcançando a maturidade de até para divergir, discordar, a gente tem que ter maturidade. Até, porque senão vira briga de egos. Exatamente. Não vira a quinta série. Não que seja ruim a quinta série, Ela né, é Tati? ótima. Eventualmente a gente anda por lá, O fundão né? venceu, como eu disse, mas a gente tem que ter essa maturidade de poder divergir e tá tudo bem. Poder falar não é... a gente brincou que o otimista vai ser mesmo, mas é poder falar sobre fragilidades de Muito forma importante. transparente. Muito. A gente tá quase, infelizmente, se encaminhando pro fim desse episódio, né, gente? Passa voando, ainda mais com o Passou papo... voando o plano de voo. Passou, ó, Literalmente. literalmente voando, mas vocês têm muito a falar, então fica muito fácil conduzir isso. Mas eu queria, nessa finaleira, ouvi-los. O que vocês têm para dizer para essas empreendedoras e empreendedores que ainda não estão na nova economia, desses modelos um pouco mais tradicionais? E podemos puxar também, não só para as grandes empresas, que em muitos momentos têm muita facilidade porque tem grana para montar equipe, chamar consultoria, mas assim, ó, para o nosso cliente do Sebrae, às vezes, como eu falei aqui em outros episódios, às vezes é uma empresa familiar, empresa pequena. Por onde? O que eu olho? O que eu faço? Eu acho que o primeiro ponto é entender que essa empresa pequena, familiar, tradicional, precisa ganhar agilidade para conseguir acompanhar as tendências e conseguir acompanhar as mudanças que o mercado, enfim, com a pandemia acelerou, mas que o mercado vai apresentar de cada vez de forma mais rápida. Então, esse é o primeiro ponto, entender e sensibilizar sobre a importância de ganhar agilidade nos processos de tomada de decisão, nos processos de revisão de modelo de negócios, nos processos de revisão estratégica também. O que a gente fez aqui com a Simone. Exatamente. Tá? Então, esse é o ponto central. E aí, claro, né, nós do Sebrae temos aí consultorias, programas, workshops que podem acompanhar o empresário nesse processo. Né? Então, nós podemos auxiliar ele do momento que ele entende a necessidade de mudar de ganhar maior agilidade nesse processo de decisão, até o momento que ele implementou a inovação propriamente, né? Então, isso é um ponto crucial. Muito bem, Eu Tati. vou dar uma dica. Dica daquelas baseada em Big Data. Dica driven. Dica driven. Já vamos registrar esse nome. Vamos. Então, a minha dica é, o mundo está muito complexo para se fazer sozinho. O pequeno e o médio... a inovação ela não joga contra, ela joga a favor, porque ela pode te otimizar, te dar caminhos, te escalar e talvez fazer competir com o grande em termos de tu precisa de menos recursos, tu pode ser mais otimizado e tu não precisa fazer sozinho os segmentos. A gente estava falando, entenda as dores que se tem, constrói uma solução para que todos possam usar. Fazer em rede é a minha dica, porque tem quem construir,
tem fomento, tem governo, tem isso tudo. Tá todo mundo ali. A rede é a minha dica de ouro, principalmente para os PIM. Muito bem, gente. Tati, Lucas. Gente, obrigada por terem vindo ao Plano de Voo. Que bom poder recebê-los aqui. Vocês que têm tanta experiência trouxeram dicas tão legais para ajudar os nossos empreendedores e empreendedoras, que é isso que a gente quer, fazer a economia melhorar, que as pessoas tenham qualidade de vida e vida digna. ESG, né? Sustentável. Então vamos desembarcar do voo agora, né, Lucas? Agora é hora de desembarcar e seguir na feira. Tá bem, gente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. E a gente sabe que aquele obrigado especial é para você que acompanhou a gente até agora. Se você quer curtir mais desses programas, tem muito conteúdo legal no Spotify do Plano de Voo. Basta procurar por Plano de Voo. Você pode procurar também no YouTube. Nós temos o canal da Mercopar, onde os vídeos estão disponíveis, e tem uma plataforma chamada Mercopar com esses videocasts e muitos outros conteúdos especificamente sobre a indústria. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.